Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para gravar um vídeo de um projeto que eu estou iniciando agora que chama Linha por Linha. E esse projeto ele consiste em uma leitura de um livro, né, da minha escolha, de algum assunto novo que eu estou querendo estudar. E aí eu vou fazer essa leitura, vou fazer comentários, vou estudar junto com vocês aqui nesse vídeo. E é sempre uma leitura de algum livro que eu nunca li na vida, então vai ser a primeira vez que eu vou fazer a leitura. Vai ser bem legal, porque no momento que eu estiver lendo eu vou falar o que eu estou pensando sobre o assunto, fazer as anotações, e a ideia é que a gente faça isso para o livro inteiro, né? Eu provavelmente devo ler um capítulo por vídeo aqui, dependendo do capítulo, pode ser que o capítulo seja um pouco mais denso ou não, mas a ideia é que a gente leia um capítulo por vídeo. Então, o primeiro livro que eu escolhi para fazer isso é esse livro aqui, Holacracia, do Brian Robertson. Ele criou esse sistema de gestão que promete o fim da hierarquia. Eu li muito pouco sobre isso por enquanto, então vai ser um assunto bem novo para mim. E aí vamos lá, vamos começar. Primeiro eu vou ler aqui a primeira parte do livro, que é essa aba na capa aqui, que pelo que eu entendi aqui dá uma geral no assunto, é legal para a gente contextualizar aqui, tá? Então vamos lá. Você já ouviu falar em holacracia? Pode ser que não, mas certamente muitas de suas insatisfações no trabalho seriam solucionadas se sua empresa adotasse esse novo sistema de gestão. Mas o que ele é e como implementá-lo? Criado por Brian Robertson, ele mesmo, um eterno insatisfeito com todos os problemas do velho sistema hierárquico, o modelo da holacracia permite que cada pessoa da empresa seja transformada em um líder, o que garante uma enorme agilidade e flexibilidade na tomada de decisões. Com ela, a empresa muda a si mesma no dia a dia, reagindo naturalmente a um mercado em constante transformação. Acha que isso parece um caos? É bem o oposto. A holacracia é um sistema altamente estruturado que dá o poder de decisão às pessoas de acordo com o trabalho que estão realizando, os seus papéis. E não conforme os títulos que têm, seus cargos. O resultado é comunicação eficiente, reuniões eficazes, menos burocracia, menos obstáculos e uma definição clara de quem é o responsável pelo quê. Este livro, que é considerado a Bíblia do assunto, mostra tudo o que há de errado no modelo da hierarquia e oferece a você as ferramentas necessárias para reestruturar a sua organização segundo a holacracia. Você passará a trabalhar numa empresa muito mais ágil, focada e inovadora, e certamente se sentirá muito melhor nesse novo ambiente. A época daquele CEO heróico que podia prever e solucionar todos os problemas de uma empresa já passou, se é que um dia ele existiu. Então já começa uma crítica aqui sobre o modelo de hierarquia, porque é comum a gente ver nas empresas os donos ou os diretores, né, os CEOs, fazendo a gestão comando e controle, né, que a gente chama, que manda e os funcionários fazem. E aí isso aqui veio para, pelo que o Brian fala, que ele vem para tirar isso da organização, porque cada membro ali da organização pode fazer, pode opinar, pode resolver alguma coisa que o dono, que o diretor não tem visão enfim, parece que você acaba deixando mais orgânica a decisão dentro da empresa. Então, vamos lá, o livro é separado em 3 partes. Tá? Cada parte tem entre 3 e 4 capítulos, então ao total aqui a gente tem 10 capítulos. E tem o prefácio do David Allen. O David Allen ele é o criador do método GTD, e eu gosto bastante desse método, eu uso ele na minha vida inclusive. E eu achei bem interessante ter um prefácio do David Allen, porque ele é reconhecido já há mais de 30 anos como um consultor de produtividade, um mentor de produtividade, de organização. E aí vai muito de encontro com o tema do livro, né? Então acho que fez todo sentido o David Allen escrever o prefácio desse livro. Então eu vou ler ele aqui para vocês.
para a gente entender o que ele fala sobre o livro aqui. Eu conheci o Brian Robertson quando dividimos o palco como palestrantes na Conferência Capitalismo Consciente, na Califórnia, em 2010. Ao ouvir suas ideias sobre uma nova e dinâmica forma de estruturar e gerir uma organização, eu fiquei fascinado. Naquela época, eu sofria por causa de alguns equívocos que havia cometido nessa área e estava no meio de um processo de profundas reflexões para descobrir uma maneira de fazer com que a minha pequena e vigorosa empresa administrasse a si mesma sem que eu tivesse que desempenhar o papel de CEO. Eu sabia que não era o melhor profissional para essa função. Era mais valioso para a minha empresa como porta-voz, mantendo acesa a chama da metodologia popularizada em meu livro A Arte de Fazer Acontecer. Tínhamos abraçado a ideia de ampliar o alcance do nosso trabalho para atender ao crescente interesse do mundo por esse assunto. Sabíamos que eu não poderia fazer isso sozinho e que teria que contar com alguém ou com algo ao meu lado para viabilizar operacionalmente esse esforço. Mas depositar a autoridade de gerir a empresa nas mãos de um profissional com personalidade forte e que talvez não tivesse totalmente alinhado com o DNA crítico do nosso negócio seria um passo complexo e arriscado. Eu sabia que, como organização, éramos maiores do que a individualidade de cada um de nós. Mas escolher alguém como o responsável significaria entregar nas mãos dessa pessoa as rédeas de um negócio simples, mas sutil e sofisticado, que estava tentando encontrar seu caminho no mundo. Eu queria uma organização que não precisasse de um CEO, pelo menos não no sentido tradicional. A mensagem de Brian e seu modelo de holacracia mexeram muito comigo. Se funcionasse como ele dizia, aquilo era exatamente o que eu estava buscando. Resolvi apostar na abordagem e testá-la em nossa empresa. Precisava descobrir o mais depressa possível se a holacracia funcionava mesmo. O modelo parecia tão poderoso que, pelo que entendi, só havia duas opções: desistir ou adotá-lo, sem meio termo. Na verdade, eu intuí, felizmente, que explorar as virtudes da holacracia seria um projeto que duraria 5 anos. E mesmo que o modelo não fosse o mais adequado para a nossa organização, suas propostas faziam tanto sentido que só o trabalho de pesquisa já valeria a pena, mesmo que o nosso negócio ainda tão frágil fosse servir de tubo de ensaio. A minha carreira sempre girou em torno de ganhos de produtividade, de início para indivíduos e na sequência para suas organizações. Eu já sabia que, quando os indivíduos-chave adotam as melhores práticas da arte de fazer acontecer, isso pode ter desdobramentos relevantes no ecossistema como um todo. Mas ao ouvir Brian falar sobre a mudança em um processo operacional fundamental que leva a organização a atingir o equivalente à mente como água, uma metáfora que uso para um estado de lucidez individual alcançado com o meu método, tive certeza de que valia a pena desbravar esse território. Na data em que escrevo esse prefácio, já estamos há 3 anos no processo de implementação da holacracia em nossa empresa. E parece que a minha expectativa de um projeto de 5 anos foi precisa. Mudar o sistema operacional de uma empresa é uma empreitada desafiadora. Nós nos orgulhávamos de ter internamente um negócio flexível, aberto e transparente. No entanto, assim que adotamos alguns dos processos da holacracia, ficou evidente que nossos hábitos e práticas mais bem intencionados teriam de ser transformados. A parte mais fantástica da história é o número de mudanças positivas que ocorreram desde o início. E essas mudanças continuam em andamento. Assim que você vivencia na pele o aumento da clareza, gerado pelos modelos de reuniões e de comunicação, fica difícil abandonar o sistema. Assim que sente diminuir a pressão ao se livrar da necessidade de contar com líderes heróicos, voltar atrás seria como cair em uma ladeira muito escorregadia. Como Brian costuma dizer, a holacracia não é uma panaceia. O sistema não resolve todas as tensões e todos os dilemas de uma organização. Mas, a julgar pela minha experiência, a holacracia oferece o terreno mais estável possível para que a empresa possa identificá-los, isolá-los e enfrentá-los. Há momentos em que adoraríamos provar que a holacracia não funciona. É fácil culpar o processo como responsável por nossos desconfortos. Mas encontrar uma falha no modelo é mais difícil do que implantá-lo. E ao resolver as tensões trazidas à tona por ele, ganhamos uma percepção mais ampla de suas práticas e implicações. O mais maravilhoso é que o modelo não se abala. Na verdade, a vontade de se livrar dele é totalmente aceitável e permitida por ele mesmo. Mas você vai querer usar a holacracia para tornar essa mudança a mais elegante possível. Esse prefácio aqui ele escreveu em 2014,
O livro foi publicado em 2015 e a versão brasileira dele, né, traduzida, foi publicada em 2016. E olhando aqui pelo que ele fala, ele está falando aqui que ele levou 5 anos para... Na verdade, no momento que ele estava escrevendo o prefácio, fazia 3 anos já que ele estava implantando na empresa dele. E isso me gera um fato curioso aqui, que me parece, né, olhando por esse descritivo dele aqui, que não é um método fácil de ser implantado, né? Não é um sistema fácil. Afinal de contas, você está mudando a estrutura toda da empresa. Imagina uma empresa de médio e grande porte com uma hierarquia densa, né, com vários níveis hierárquicos dentro da empresa, tentar mudar isso tudo e fazer com que não existam superiores e inferiores, né? Aqui que eu entendi nessa primeira parte que a gente deu até então. E o outro ponto é que ele é o dono da empresa, né? Então, se o dono está falando que é difícil de implantar na empresa, e demorou 5 anos para ele conseguir fazer, ou pelo menos é o que ele fala aqui que ele acreditava que ia levar, não é algo trivial, né? Então, já como uma anotação aqui, eu queria colocar isso, que 5 anos de implementação em uma empresa pequena, sendo realizada pelo próprio dono. Eu acho que isso que é interessante deixar aqui, porque é para a gente não ter aquela ilusão de que vai pegar o livro, vai começar a fazer as mudanças e que no próximo mês está tudo rodando bonitinho, né? Então, acho que o principal disso tudo aqui é a gente setar a expectativa certa em cada um. E se a gente é um funcionário da empresa, me parece ser mais difícil ainda, porque afinal de contas você tem que mudar a cabeça de todo mundo para poder fazer funcionar. Então, o ideal, pelo que eu entendi, é que seja algo patrocinado, entendido e que o dono realmente acredite. Então vamos lá, eu vou começar aqui na parte 1, capítulo 1. A parte 1 chama A Evolução em Ação, o que é holacracia. Deixa eu anotar aqui, para quem estiver vendo conseguir acompanhar aqui junto comigo. Vou pegar aqui a ferramenta de texto. Então estou aqui parte 1. A evolução em ação. O que é holacracia? E aí a gente vai ler o capítulo 1 agora. Que chama Mudanças nas Organizações. Vamos lá. Aprendi minha mais importante lição sobre negócios no dia em que quase derrubei um avião. Eu estava estudando para tirar o brevet de piloto particular e chegou o grande dia de realizar o meu primeiro voo solo de longa distância. Eu teria de pilotar sozinho até um aeroporto bem distante de casa e com apenas 20 horas de voo solo na bagagem, eu estava bem mais do que nervoso. Durante centenas de quilômetros à minha frente, a única companhia que teria, depois que decolasse, seria o painel bem abastecido de instrumentos na cabine do meu avião de 2 lugares. Tudo parecia ir muito bem, mas logo depois da decolagem, percebi uma luzinha desconhecida em um dos indicadores do painel. Dizia baixa voltagem. Não sabia muito bem o que aquilo significava. Os novos pilotos nunca recebem muitas instruções a respeito da parte mecânica dos aviões. Eu dei uns tapinhas no painel, esperando que fosse apenas mau contato, mas nada mudou. Inseguro, sem saber como agir, fiz o que me pareceu mais natural naquela época. Verifiquei todos os outros instrumentos para ver se havia alguma anomalia.
A velocidade e a altitude estavam boas. Segundo o navegador, eu estava perfeitamente no curso. O indicador de combustível mostrava que o tanque estava cheio. Todos aqueles instrumentos me diziam que eu não tinha nada com que me preocupar. Portanto, aceitei o consenso dos indicadores e deixei que todos eles vencessem a luz indicativa de baixa voltagem. E eu a ignorei. Não devia ser muito sério, já que nada mais dava sinal de estar errado, certo? Essa se mostrou uma péssima decisão. Para encurtar a história, fiquei completamente perdido no meio de uma tempestade, sem luzes e sem rádio, quase sem combustível e ainda por cima violando o espaço aéreo controlado próximo a um aeroporto internacional. E essa quase catástrofe começou a acontecer quando eu decidi ignorar a luz de baixa voltagem, que dava uma indicação diferente de todos os demais instrumentos. Embora minoritária, aquela era a única voz que eu devia ter ouvido naquele momento. Dispensar essa informação só porque os outros instrumentos não indicavam nenhum problema foi uma decisão míope que quase me custou a vida. Felizmente, consegui pousar, tremendo, mas ileso. Nos meses seguintes, ao refletir sobre as decisões que tomei naquele dia, cheguei a uma conclusão interessante. Eu continuava a cometer o mesmo equívoco, não no meu avião, mas com a equipe que eu supostamente devia liderar no trabalho. De fato, o erro quase fatal que cometi como piloto é o mesmo que aflige diariamente a maioria das organizações. Assim como um avião, toda empresa é equipada com sensores, não luzes indicadores, mas seres humanos que desempenham seus papéis e percebem a realidade ao seu redor. Frequentemente, um sensor da organização dá uma informação essencial que é ignorada e permanece sem ser processada. Uma pessoa percebe algo importante, mas ninguém mais enxerga o problema. Além disso, não existem canais disponíveis para transformar essa percepção em uma mudança significativa. Portanto, nós sempre ignoramos as luzes que indicam baixa voltagem em nossas organizações. É por meio da capacidade humana de perceber a realidade à nossa volta que as empresas tomam consciência do que precisam oferecer ao mundo. E nós, humanos, somos todos diferentes uns dos outros. Temos diferentes talentos, formações, papéis, áreas de especialidade e assim por diante. E, portanto, naturalmente, percebemos os fatos de maneira distintas. Onde existem diversas pessoas, existem múltiplas perspectivas. Sendo assim, na maioria das equipes, as visões críticas que não são compartilhadas pelo líder ou pela maioria são frequentemente ignoradas ou descartadas. Mesmo quando queremos agir de outra maneira, não temos como integrar todas as diferentes percepções e então acabamos nos alinhando com o líder ou com a maioria. Ignoramos a pessoa que pode ter uma informação essencial porque precisamos manter o rumo ou seguir em frente. Eu sempre fui fascinado por como nos organizamos, como nós, humanos, trabalhamos junto em busca de um propósito. Antes de abrir meu próprio negócio, sempre ficava frustrado ao notar que algo não estava funcionando bem ou poderia ser melhorado, mas percebia que não havia muito a fazer com essa constatação. Pelo menos não sem um esforço heróico para vencer a burocracia e a política interna e enfrentar longas e improdutivas reuniões. Não queria apenas reclamar, queria ajudar. Queria transformar essa percepção em uma mudança significativa. Mesmo assim, eu me via o tempo todo diante de grandes obstáculos para fazer isso. Aprendi bem rápido que se o chefe não compartilhasse minha frustração, ou se eu não conseguisse convencê-lo relativamente depressa, era melhor esquecer. A informação que eu estava querendo transmitir não teria muito impacto. No entanto, se eu fosse aquela luz que indicava baixa voltagem, a organização poderia estar encrencada. Isso aqui, só fazendo um comentário aqui, é algo que acontece muito e tem muitas pessoas nas empresas que têm essa mesma visão que o Brian descreve aqui, de olhar coisas que poderiam funcionar melhor, de fazer com que as coisas sejam otimizadas dentro das organizações, mas você precisa passar por um longo caminho para conseguir chegar numa mudança efetiva. E mesmo que haja mudança, geralmente é uma mudança bem lenta. Eu mesmo eu tenho essa característica de olhar para a empresa, olhar para os processos e entender que alguma coisa ali pode ser alterada, mudada. E muitas das vezes eu tive muita dificuldade de colocar essas mudanças em prática e de expor essa necessidade para a empresa e a empresa efetivamente aceitar isso, né? Então faz muito sentido isso que ele está falando aqui. Tá?
A capacidade humana de perceber dissonâncias no momento presente e sentir o potencial da mudança me impressiona como um de nossos talentos mais extraordinários. Nosso espírito criativo, incansável e jamais satisfeito nos faz ir sempre além de onde estamos. Quando nos sentimos frustrados por causa de um sistema que não funciona, de um erro que continua a se repetir ou de um processo que parece ineficiente e sinuoso, estamos finalmente percebendo a distância que existe entre como as coisas são e como poderia ser. Chamo isso de tensão, porque frequentemente é assim que essa percepção é vivenciada, mas não uso a palavra em sentido negativo. Acho que isso aqui era legal da gente anotar. Podemos dizer que há um problema que deveria ser resolvido, ou podemos falar de uma oportunidade a ser aproveitada. Seja como for, somos apenas nós construindo o significado dessa experiência direta, que chamo de tensão. A constatação de uma distância específica entre a realidade em curso e o potencial percebido. Então, me parece que isso daqui é um conceito do livro, tá? Então, eu vou colocar aqui que tensão como ele diz aqui, pode ser um problema que deveria ser resolvido. Vou colocar em outra cor. Ou uma oportunidade a ser aproveitada. E aí ele coloca aqui embaixo uma outra informação importante que eu acho que descreve de forma melhor, que é o que é a tensão, né? É a constatação da distância, então eu vou colocar distância entre a realidade e o potencial percebido. Então, é exatamente isso que eu comentei, né? A gente cria, olha para uma situação, entende que há uma melhoria possível naquilo, e o que ele está dizendo aqui, que ele chama de tensão, é o que a empresa faz agora, né? O que ela está fazendo agora e o que você identificou. Existe uma lacuna aqui e que é essa tensão que ele provavelmente deve resolver aqui nos próximos capítulos. Então, podemos ouvir o eco dessa definição na raiz latina tendere, que quer dizer tensionar. Como em um elástico esticado entre dois pontos, há uma forte energia contida na tensão que sentimos. Essa energia pode ser utilizada para conduzir a organização na direção do potencial percebido, mas somente se pudermos lidar com isso de modo eficaz. Mesmo assim, quantas empresas podem genuinamente dizer que qualquer tensão sentida por qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode ser rápida e confiavelmente processada a ponto de se transformar em uma mudança significativa? Como disse certa vez o cofundador da HP, morrem mais empresas por indigestão do que de fome. Olha só, essa frase aqui, antes de continuar, o que eu penso, o que eu entendo dessa frase aqui é que morrer de fome, uma empresa quando morre de fome é porque não tem faturamento, né? É porque não tem cliente, é porque não consegue vender o produto, não consegue vender aquele serviço. Mas segundo o cofundador da HP aqui, que ele chama Dave Packard, não é por isso que as empresas morrem, é por indigestão. E a indigestão é quando você tem muitas oportunidades, tem muitos clientes, tem um faturamento até razoável, mas você não consegue digerir, você não consegue fazer com que tudo isso seja processado. Então isso é bem interessante, porque faz todo sentido, eu acho que faz todo sentido, né? A gente tem muitas oportunidades, o mercado ele pede muito dos clientes, das empresas e dos prestadores de serviço, e muitas das vezes as empresas não conseguem suprir essa necessidade de mercado, tá? Eu acho que esse é o conceito que ele fala aqui
quando ele fala de morrer por indigestão, né? A empresa morrer por indigestão. Então eu vou colocar aqui essa frase porque eu achei bacana. Morrem mais empresas indigestão. Cadê? Do que de fome. E é claro, gente, assim, ó, eu tenho que estar lendo aqui um livro de um norte-americano, provavelmente, né? E essa frase, eu não sei qual que é a nacionalidade do cofundador da HP aqui, mas com certeza não é brasileiro. Então ele está falando de uma realidade de outro país, né? Pode ser que aqui no Brasil a gente tenha outro tipo de característica nas empresas, né? Não estou nem colocando aqui que de forma genérica, mas eu acredito muito que muitas empresas passam por isso, tá? As organizações percebem e assimilam muito mais do que são capazes de efetivamente processar e digerir. Em vez disso, considere o valor que poderia ser gerado se nossos sensores tivessem a capacidade de atualizar dinamicamente os processos, as expectativas e até mesmo a estrutura da organização à luz de toda tensão que surgisse, enquanto o trabalho é realizado, sem causar danos ao processo em outros pontos. É um desafio enorme, embora eu tenha testemunhado o que pode acontecer em uma organização quando seus sistemas são capazes de fazer isso. As mudanças vão muito além da criação de um melhor ambiente de trabalho ou de processos mais eficazes. Uma transformação muito mais profunda pode ser catalisada quando é liberado o poder do modelo evolucionário na própria organização. A evolução pode não ser um tema corriqueiro no mundo dos negócios, mas o funcionamento dela tem a capacidade inigualável de produzir sistemas primorosamente formatados que prosperam em meio à complexidade. Dito de outra maneira, a evolução é o designer mais inteligente que existe. Nas palavras do economista Eric Beinhocker, estamos habituados a pensar a evolução no contexto biológico, mas a teoria moderna trata-se de algo muito mais genérico. A evolução é um algoritmo, é uma fórmula da inovação para todos os propósitos, que com sua especial característica de tentativa e erro cria novos formatos e soluciona problemas difíceis. Segundo o autor, os mercados são altamente dinâmicos, mas a verdade brutal é que a grande maioria das empresas não é. Vai de encontro com a frase, né, que a gente leu aqui. As organizações têm uma capacidade muito pequena de evoluir e se adaptar. Estão sujeitas ao processo evolutivo do mercado e, como resultado, podem sobreviver ou morrer, mas raramente são organismos adaptativos em si mesmas, pelo menos não além de um nível superficial. Como levar sua organização a não ser apenas evoluída, mas evolucionária? Como reformatar uma empresa para que se transforme em um organismo evolucionário do tipo que percebe, se adapta, aprende e integra? Isso aqui é legal. Vamos colocar aqui. Então, ele fala aqui de uma empresa não ser apenas evoluída. Não adianta ela ser evoluída, ela tem que ser evolucionária, que para mim tá ligado à capacidade de conseguir se adequar aos novos modelos, ao novo mercado, às mudanças do mercado. Porque a empresa que não consegue evoluir, não consegue mudar a si mesma, ela vai falir, né? Enfim, ela vai sofrer nas mãos do mercado, essa é a verdade. Então aqui ele coloca aqui que uma empresa evolucionária tem quatro pontos aqui, ó. É uma empresa que se adapta, que percebe, se adapta, aprende e integra.
E é bem isso, né? Uma empresa que consegue fazer esses 4 passos aqui, né? É uma empresa que está evoluindo sempre. Primeiro ela tem que perceber, depois ela se adapta, aí ela aprende com aquilo e depois integra isso tudo aos processos já existentes, né, dentro da empresa. Tá? Isso que eu entendi aqui dessa parte. Então vamos dar continuidade aqui. Como disse Bainhocker, né, a chave para fazer melhor é levar a evolução para dentro, trabalhando internamente a questão da diferenciação, da seleção e da amplificação. Uma ótima maneira de fazer isso é assumir as rédeas do tremendo poder de percepção da consciência humana disponível em nossas organizações. Cada tensão sentida pelos seres humanos é um sinalizador que nos diz como a organização poderia evoluir para expressar melhor o seu propósito. Quando essas tensões podem ser processadas rápida e eficazmente, no mínimo, na proporção em que se relacionam com o trabalho realizado, a empresa pode se beneficiar de uma capacidade ampliada de evoluir dinamicamente e continuamente. E é por isso exatamente que ele fala que não existe o líder heróico, né? Porque como que você vai colocar tudo isso aqui dentro da cabeça de uma pessoa só e colocando e acreditando que uma pessoa só consegue mudar tudo o que acontece e tudo que deveria acontecer dentro de uma empresa? Não é possível isso, né? Então a gente tem que contar com todos os organismos que tem dentro da empresa para isso acontecer. Embora seja uma ideia atraente, é muito mais fácil falar dela do que colocá-la em prática. No momento atual, nossas organizações simplesmente não são estruturadas para evoluir rapidamente em resposta às múltiplas informações transmitidas por diversos sensores. A maioria das empresas modernas foi construída com base em um formato que se consolidou no início do século XX e pouca coisa mudou desde então. Esse modelo da era industrial opera segundo um princípio que chamo de previsão e controle. Eu falei de comando e controle no começo do vídeo, né? E é bem esse conceito aqui, o qual busca atingir a estabilidade e sucesso do planejamento prévio, controle centralizado e manutenção do foco. Em vez de evoluir continuamente as respostas às tensões verdadeiras sentidas por pessoas reais, o modelo das organizações que adotam a abordagem de previsão e controle prioriza a estruturação prévia de um sistema perfeito para prevenir tensões. E então prioriza a reorganização assim que os líderes da hierarquia se dão conta de que não conseguiram a perfeição. Então você tenta não ter as tensões, fatalmente tem as tensões, e aí os líderes da empresa querem mudar alguma coisa porque veem que não conseguiram aquela perfeição. É isso que ele está dizendo aqui. Esse modelo funcionava bastante bem no ambiente relativamente simples e estático da época em que se consolidou a era industrial. De fato, foi um salto à frente em relação às abordagens anteriores, promovendo novos níveis de coordenação, produção e progresso. No entanto, no atual mundo pós-industrial, as organizações enfrentam novos e relevantes desafios: complexidade crescente, transparência ampliada, enorme interconexão, horizontes de curto prazo, instabilidade econômica e ambiental e a exigência de que tenha um impacto mais positivo no mundo. Mesmo quando os líderes entendem a necessidade de novas perspectivas, o princípio de previsão e controle, em geral, não possibilita a agilidade desejada e necessária em um cenário de rápidas mudanças e complexidade dinâmica. Além disso, a estrutura das organizações modernas raramente estimula a paixão e a criatividade de sua força de trabalho. Em suma, as empresas atuais estão rapidamente se tornando obsoletas. E aí morrendo de indigestão, né, que nem fala lá o cara da HP. À medida que a roda da mudança gira cada vez mais depressa em nossa economia global, crescentemente caótica, torna-se essencial que as empresas consigam se adaptar mais rápido. Como disse o especialista em gestão Gary Hamel no World Business Forum, em Nova York, o mundo está ficando mais turbulento do que as organizações se tornam adaptáveis. As empresas não foram feitas para esse tipo de mudança. Descobri isso de maneira mais difícil em minha primeira experiência de trabalho com organizações. A maioria das tensões percebidas pelos indivíduos, incluindo as minhas, simplesmente não é canalizada nem reconhecida como um dos melhores recursos da empresa. Quando me dei conta de que meu chefe não conseguia fazer uso da minha capacidade humana de perceber e reagir,
tomei a única atitude lógica, eu me tornei chefe. Agora eu poderia processar tudo aquilo que percebesse, certo? Bem, havia ainda outro chefe acima de mim que funcionava como um gargalo e mais um acima dele e assim por diante. Depois de escalar a hierarquia corporativa por algum tempo, verifiquei que o único jeito de conquistar a liberdade de reagir a toda a tensão percebida seria sair completamente do sistema e abrir a minha própria empresa. E aí, isso aqui volta lá naquele assunto que eu falei do David Allen, quando ele fala no prefácio, de ser uma mudança quando o dono da empresa, ou seja, a cabeça principal da empresa, está a fim de fazer essa mudança. Né? Ele está voltando a falar aqui, ele ainda nem chegou na parte de quando ele começou a implantar a holacracia. Tá? Pelo que eu entendi, isso aqui é antes dele ter criado o modelo de gestão. Mas ele já viu que ele não ia conseguir mudar as coisas que ele queria ali, mesmo que ele fosse chefe, ele ainda tinha uma hierarquia acima dele que travava o processo todo. Tá? Então, mais um indício aqui de que talvez não seja tão trivial assim implantar isso. Então fiz isso e adorei por algum tempo. E eu logo descobri, porém, que mesmo sendo CEO da minha própria empresa de software, eu estava limitado. A estrutura organizacional e o sistema de gerenciamento eram, por si sós, o gargalo que impedia o processamento de tudo que eu percebia. Além disso, havia outro fator limitante: a pura falta de horas disponíveis a cada dia para aproveitar totalmente o volume de informações complexas que desembarcavam na minha mesa, inclusive minha própria noção de como ser CEO. E isso não foi o pior. A minha percepção mais dolorosa foi o que eu havia construído e o mesmo tipo de sistema no qual havia trabalhado por muito tempo e de que tanto lutara para me livrar. Todos da minha equipe estavam na mesma posição que eu já ocupara. Quando se tratava de aproveitar a capacidade de percepção das pessoas, minha empresa não era nem um pouco melhor do que qualquer outra. Eu tentava ser o melhor líder possível, dando poder às pessoas, sendo sensível às suas necessidades e questões, investindo em seu autodesenvolvimento e sendo um líder servidor consciente. Porém, apesar dos seus melhores esforços, continuava enfrentando uma barreira invisível. A estrutura, o sistema e a cultura subjacentes à empresa moderna não possibilitam o processamento rápido e as respostas necessárias para se aproveitar integralmente o poder de todos os sensores humanos, seja qual for a minha conduta como líder. Então, comecei a buscar um caminho melhor. Então é isso mesmo, né? A trajetória dele ele era funcionário das empresas que ele trabalhava, né, que ele trabalhou, começou a ver grandes mudanças que ele poderia realizar dentro das empresas, mas ele não conseguia a voz ativa para isso. E ele não conseguia concretizar essas mudanças por conta de uma hierarquia sólida que tinha na empresa, e aí você tem que subir os níveis para que tudo mude, né? Então ele foi lá, se tornou dono, né? Montou uma empresa de software dele, só que mesmo assim ele continuava com a mesma sensação de não conseguir fazer as coisas e de tornar a empresa limitada nesses sentidos que ele está falando. Então, foi a partir daqui, ou seja, ele já tinha a empresa dele quando ele começou a pensar num novo modelo de gestão. Tá? Então a gente vai entrar aqui numa parte do capítulo que chama um upgrade no sistema operacional. Vou anotar aqui. E a gente está aqui na página 20. Vou colocar aqui embaixo. Um upgrade no sistema operacional. P20. Certamente não sou o primeiro a apontar os limites do modelo tradicional das organizações e a necessidade de novas abordagens. Ao longo das últimas 2 décadas, cada vez mais livros, artigos e seminários têm compartilhado perspectivas que claramente vão além das normas convencionais. Apesar de cada um desses autores e pioneiros ter um foco específico,
não é difícil observar algumas ênfases mais genéricas. Maior adaptabilidade, estruturas mais flexíveis, orientação mais ampla para os stakeholders, como lidar com incertezas, novas maneiras de engajar a força de trabalho, abordagens sistêmicas dos negócios e assim por diante. Cada uma dessas perspectivas oferece uma breve visão do novo e coeso modelo que está se formando à margem das práticas organizacionais atuais. No entanto, apesar do poder dessas novas ideias e técnicas, vejo frequentemente um enorme obstáculo à sua implantação. Elas são aplicadas em um sistema operacional que ainda é estruturado de modo bastante convencional. Portanto, existe aqui um grande choque de modelos. Na melhor das hipóteses, as novas técnicas tornam-se acessórios, elementos que atingem apenas um aspecto da organização e permanecem em conflito contínuo com os outros sistemas ao seu redor. Por exemplo, uma ótima técnica nova para conduzir reuniões ajuda a incentivar a equipe, mas seus integrantes continuam a ser constrangidos pela estrutura de poder fora da sala de reuniões, disseminada pela empresa toda. Na pior das hipóteses, os anticorpos corporativos entram em ação e rejeitam a técnica acessória, aquela entidade estranha que não se encaixa muito bem no modelo mental predominante de como uma empresa deve ser estruturada e administrada. Nos dois casos, embora promissora, a nova prática fracassa e não atinge todo o seu potencial, e o sistema organizacional continua o mesmo. Aqui ele fala do... ele vai falar mais para baixo aqui, então eu vou continuar lendo e depois a gente comenta aqui, porque o sistema operacional aqui ele pode ser traduzido, e ele fala disso principalmente porque ele é da área de tecnologia, né? Ele tem uma empresa de software. Então o conceito de sistema operacional para ele está muito claro, né? Então eu vou explicar depois aqui mais para baixo o que é isso, para ficar claro essa ideia do que ele está querendo dizer aqui. Qualquer pessoa disposta a aplicar ideias e técnicas inovadoras em sistemas convencionais enfrenta esse enorme desafio. Como fazer evoluir alguns aspectos de como nos organizamos quando a inovação que tentamos aplicar entra em choque com o antigo modelo que ainda está em prática? Tudo que experimentei aponta para a seguinte conclusão. Para realmente transformar uma organização, temos que ir além da ênfase nas mudanças acessórias e, em vez disso, priorizar melhorias nos aspectos mais fundamentais do seu funcionamento. Por exemplo, considere o modo como o poder e a autoridade são formalmente definidos e exercitados, a maneira como a empresa é estruturada, como está definido quem pode esperar o que de quem, ou quem pode tomar quais decisões dentro de quais limites. Quando realizamos mudanças nesse nível, estamos efetivamente instalando um novo sistema operacional e introduzindo novas capacidades no núcleo funcional da companhia. Então podemos ir além, aplicando melhorias em um sistema que estava em desacordo com todo o processo de mudança. Se você tiver idade suficiente para lembrar a época em que a maioria dos computadores rodava MS-DOS, considere o salto de capacidade que foi dado com um novo sistema operacional como o Windows ou a mudança que ocorreu entre o antigo Apple II e o Macintosh. Nos idos dos anos 1980, seria difícil imaginar que minha tela negra com aquele texto verde blocado logo seria substituída por uma interface gráfica amigável, auto-atualizável e em constante conexão com uma rede global virtual, capaz de oferecer acesso instantâneo a um banco mundial de informações. E que tudo isso estaria disponível em um aparelho que cabe no meu bolso. Apesar das diferenças radicais introduzidas por um bom sistema operacional, podemos facilmente ignorá-lo, não lhe dar muita atenção. É apenas a plataforma subjacente, sempre invisível, que dá forma a tudo o que é realizado em sua superfície. O sistema operacional do seu computador define o espaço em que tudo mais acontece, assim como as regras centrais segundo as quais tudo mais será realizado. Além disso, define como o sistema geral vai operar, como os diferentes processos interagem, como o poder é distribuído e alocado entre os aplicativos e assim por diante. Então ele falou bem exatamente o que eu estava imaginando aqui, que é o seguinte: o sistema operacional, para quem não é da área de tecnologia, é o Windows, por exemplo, em quem usa o Windows, é o Android no celular, é o iOS no iPhone, por exemplo, e você não usa efetivamente o sistema operacional.
Você acaba usando os aplicativos que você instala dentro desse sistema operacional e trabalha com eles. O que ele quer dizer aqui é que o sistema operacional para o computador, ele é o sistema de gestão, é a cultura organizacional dentro de uma empresa. É invisível para as pessoas que estão dentro de uma empresa esse sistema operacional, porque tudo está rodando, entre aspas, em cima disso, e você não trabalha a cultura organizacional, você trabalha com as ferramentas que você tem que fazer, as atividades que você tem que fazer dentro desse ambiente. Então, a analogia que ele faz aqui é relacionada a como o sistema operacional, significa para o usuário do computador e o quanto o sistema de gestão, a cultura organizacional da empresa significa para as pessoas que estão trabalhando ali. Tá? Da mesma maneira, é fácil ignorar o sistema operacional subjacente a uma organização, embora este seja o alicerce sobre o qual construímos os processos do nosso negócio, os aplicativos da empresa, além de dar forma à cultura humana. Talvez por sua invisibilidade, não costumamos ver muitas alternativas robustas ou melhorias significativas em relação ao nosso moderno sistema operacional hierarquizado, de previsão e controle, no qual o CEO é o responsável. Quando aceitamos inconscientemente que essa é a melhor opção, o máximo que conseguimos fazer é reagir contra algumas de suas falhas fundamentais, enfatizando novos processos ou tentando melhorar a cultura organizacional como um todo. Mas, assim como muitos de nossos atuais aplicativos de software não rodariam bem no MS-DOS, os novos processos, técnicas e mudanças culturais que tentamos adotar não funcionam muito bem num sistema operacional construído sobre o velho paradigma. O MS-DOS que ele fala aqui é um sistema, sei lá de quantos anos atrás, muitos anos atrás, que não tinha as janelas igual a gente vê no Windows, não tinha nada disso. Então imaginem instalar um sistema, instalar um aplicativo que a gente usa hoje no Windows, nesse sistema operacional legado, lá de 1900 e alguma coisa. Não funciona, não roda. Então, quando a gente quando a gente tenta trazer para dentro da empresa novos modelos de gestão ou metodologias novas, frameworks novos para que os processos da empresa melhorem, não é o suficiente, porque eu estou instalando um aplicativo, estou instalando uma metodologia nova dentro de um sistema operacional antigo. Tá? É isso que ele está querendo dizer aqui. Apesar de eu não ter percebido isso no início da minha jornada, minha busca pessoal por melhores maneiras de administrar o trabalho conjunto acabou me levando a focar a tecnologia social fundamental de como nos organizamos. Depois de muitos anos de experimentações, passando por diversas organizações, surgiu um novo e abrangente sistema operacional, como resultado de meus esforços e dos de muitas outras pessoas. Por fim, nós o chamamos de holacracia, um termo cuja origem explicarei em mais detalhes mais à frente neste livro. O que é a holacracia? Essencialmente, é uma nova tecnologia social para governar e operar uma organização, definida por um conjunto de regras bastante diferentes daquelas usadas para administrar convencionalmente uma empresa. A holacracia inclui os seguintes elementos. Tá? Então, eu vou até anotar aqui isso. E aqui tem 4 itens que ele fala sobre a holacracia. Tá? Então, deixa eu colocar aqui numa cor diferente, que aqui vai ser um conceito aqui que ele vai colocar. A holacracia. A frase que ele usa aqui é que ela é uma tecnologia social para governar e operar uma empresa. Ela tem um conjunto de regras diferentes das tradicionais.
Não é exatamente isso nessas palavras, mas eu estou já colocando a minha interpretação aqui do livro, tá? E aí ele coloca aqui, eu vou colocar do lado aqui, para depois eu colocar os itens abaixo. E aí ele coloca aqui alguns itens, 4 itens sobre a holacracia, que é o seguinte. Ela constitui dos seguintes elementos. Então, que são os elementos? Que é uma constituição, que provavelmente onde tem as regras do jogo. Nova maneira de estruturar papéis e esferas internas de autoridade. E aí, pelo pouco que eu li sobre o assunto, ele tem essas esferas mesmo, isso é um conceito mesmo do método, né, do sistema. Você divide, né, a responsabilidade de cada esfera dessa, e aí depois isso forma uma esfera maior dentro da organização, e isso tudo se conversa, né, mais ou menos assim. O terceiro elemento é um processo de tomada de decisão novo processo de tomada de decisão. E um novo processo de reuniões. Para realizar o trabalho em conjunto. Tá? Então são esses 4 pontos aqui. 4 elementos que ele chama aqui da holacracia. Ok? Eu vou ler os 4 pontos aqui, mas é basicamente o que eu coloquei aí na tela. Uma constituição que estabelece as regras do jogo e redistribui a autoridade. O outro, uma nova maneira de estruturar a organização e definir o papel das pessoas e suas esferas internas de autoridade. Um processo de tomada de decisão ímpar para atualizar regras e autoridades. E um processo de reunião para manter as equipes em sincronia e realizar o trabalho em conjunto. No momento em que escrevemos este livro, a holacracia já está dinamizando centenas de organizações de todos os tipos e tamanhos no mundo todo, inclusive a Holacracy One, a empresa em que trabalho todos os dias. Portanto, posso assegurar que provamos do nosso próprio veneno, como dizem por aí. Nos próximos capítulos, vou descrever como a holacracia distribui a autoridade e como isso se traduz em uma nova estrutura organizacional. Em seguida, na parte 2, detalharei como funciona o sistema operacional, suas estruturas, processos e sistemas. Esses capítulos não foram pensados como diretrizes para você implantar a holacracia em sua empresa. Pense neles mais como um workshop vivencial, no qual você poderá participar de vários cenários e simulações para ter uma amostra de como é trabalhar em uma organização dinamizada pela holacracia. E finalmente, na parte 3, darei algumas orientações e dicas sobre como implantar um novo sistema de gestão que você conheceu neste livro e o que esperar da holacracia. Então, a parte 2, ele mostrando vivências do modelo dentro das empresas, né? E aí depois na parte 3 é que ele vai dar um pouco mais de orientações sobre como implantar. Eu tentarei continuamente transmitir como a holacracia é e funciona na prática, contando histórias e experiências frequentemente relatadas por aqueles profissionais que já trabalham em organizações transformadas por esse sistema. Esta é a minha maneira de enfrentar um dos principais desafios ao escrever este livro. Acima de tudo, a holacracia é uma prática, não uma teoria, uma ideia ou uma filosofia. Por isso é realmente difícil compreendê-la sem vivenciá-la. Em si,
A holacracia surge na prática, por tentativa e erro, em adaptações evolucionárias e com experimentação contínua, isto é, mediante um esforço integrado para liberar mais a capacidade criativa da empresa a fim de que expresse seu propósito. Como a holacracia não foi criada pela metodologia de sentar e desenhar um sistema baseado em determinadas ideias e princípios, o desafio de transmiti-la em palavras e conceitos se torna ainda maior. Quando olho em retrospecto para o resultado final, verifico que, embora tenha deduzido certos princípios, eles são, na verdade, ferramentas empíricas surgidas organicamente da experimentação. Assim, espero que o leitor considere este livro não um conjunto de ideias, princípios ou filosofias, mas sim um guia para novas práticas que você pode optar por aplicar se considerar que funcionarão melhor para o seu negócio do que aquelas atualmente em uso. É assim que a holacracia verdadeiramente vem à luz no dia a dia do trabalho para transformar tensões em mudanças significativas. A fim de expressar qualquer que seja o propósito da organização, este é, portanto, o objetivo deste livro: transmitir pelo menos uma parte da experiência de praticar a holacracia e oferecer uma amostra do que pode ser feito em uma organização dinamizada pela evolução. Eu gostei dessa parte aqui porque boa parte das metodologias ágeis, dos frameworks ágeis hoje, como, por exemplo, o Scrum, para o desenvolvimento de software, ou até metodologias de gestão como o Management 3.0, por exemplo, eles trabalham muito em cima do empirismo, né? E o que é o empirismo? O empirismo é basicamente experimentar e aprender com o erro, é isso. Não é você fazer altos planejamentos e planejar o seu ano inteiro e fazer de tudo para que esse planejamento seja atingido. Porque muitas vezes o que você planeja hoje, amanhã já não faz sentido e muito menos daqui a um ano. Então, as metodologias ágeis hoje, elas trabalham muito o erro e acerto, e você fazer uma aprendizagem rápida daquilo que você errou. Isso faz com que você mude o curso da sua vida ou da sua organização de forma muito mais dinâmica, aprendendo com aquele erro e tentando traçar uma linha num atalho mesmo para chegar no seu destino, naquela meta que você definiu para a sua empresa ou para a sua vida, né? Então você define aquela visão e traça pouco a pouco o caminho dela. E não tenta lá atrás, lá no começo do ano, traçar já um caminho completo até chegar naquele destino. Então, vai bem de encontro com aquilo que eu tenho imaginado ser o ideal para as empresas hoje mesmo, de tudo que eu tenho estudado, porque hoje o mundo e o mercado é muito dinâmico. Então, se a gente imagina de criar um negócio e colocar tudo que a gente imagina ser o ideal nesse negócio logo de imediato, muito provavelmente quando você terminar de fazer tudo isso que você planejou, a necessidade de mercado já mudou. Então eu acho que é bem isso que ele quer trazer aqui dentro desse sistema, que é justamente a gente olhar para o sistema, para o mercado, e conseguir ser uma empresa evolucionária nesses 4 pilares que ele colocou aqui, nesses 4 passos, na verdade, né? Você perceber essas mudanças, você adaptar, aprender e integrar isso. É isso que eu acho que ele está trazendo para nós aqui nesse primeiro capítulo, né? Uma contextualização de tudo, de todo o método. Método ou sistema, eu estou chamando de método, mas eu acho que a gente pode traduzir em sistema de gestão, né? Que aqui é isso que ele coloca aqui na capa do livro, tá? Então a gente tem aqui esses elementos que é uma constituição. Eu já li por cima, tem um site que eu acho que é a descrição completa da holacracia, que ele tem lá a constituição. E o legal é que a Constituição ela é versionada, ela tem uma versão, né? E hoje a versão, se eu não me engano, já é 4.1, se eu não me engano. Então isso também mostra que a Constituição não é algo, né? Essas regras do jogo aí, ela não é algo fixo e que vai ser eternamente da mesma forma. Faz jus ao que ele prega nesse sistema, que é justamente evoluir com base no aprendizado e melhorias contínuas e tudo mais, tá? Então eu acho que é bem interessante, parece estar bem
tudo bem encaixado até então. E eu fiquei bem feliz aqui de ler esse primeiro capítulo e entender um pouquinho mais do que a gente vai estudar daqui pra frente, tá bom? Obrigado para quem esteve aqui comigo até então. A ideia é fazer esse estudo aqui do livro inteiro mesmo, então eu vou ler os 10 capítulos aqui, fazendo essa mesma dinâmica de mostrar o que tentar deixar mais visual o livro, né, aqui nos post-its que eu estou montando, nas anotações. E esse vai servir para um estudo dirigido, um estudo guiado, mas um estudo para mim também, que estou aprendendo e posso passar esse conhecimento um pouquinho para vocês também, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.